Um queria ter êxito na vida. O outro demonstrava um total desprezo pelo estrelato. Ambos criaram as suas lendas através dos seus filmes, mas nunca contracenaram em nenhum. Casais e pares. Marlon Brando e James Dean. Os anos 50. Expansão económica no Ocidente. Guerra nas colónias. Argélia, Coreia, os conflitos sucediam-se uns atrás dos outros. Nos Estados Unidos, o casal Rosenberg era executado e o senador McCarthy dava início à sua caça às bruxas. O rei morreu. Viva a rainha! Isabel II era coroada com pompa e circunstância perante a admiração geral. Na Europa, a população aspirava ao sonho americano que começou a impor a sua iconologia. Blue jeans, rock and roll e a sua bebida favorita, a Coca-Cola. Os adolescentes rebeldes identificavam-se com James Dean, morto aos 24 anos ao volante do seu Porsche. O filme Luzes da Ribalta triunfava, mas Chaplin era forçado ao exílio. Em Itália, Federico Fellini vencia os Oscars com La Strada, a Estrada da Vida. Enquanto milhões de pessoas escutavam a rádio, no canto de algumas salas obscurecidas, umas pequenas caixas transmitiam imagem revestidas de uma luz prateada. A era da televisão tinha chegado. Grace Kelly casava com o príncipe Rainier do Mónaco. Como duas faces de uma mesma moeda, Marlon Brando e James Dean retinham nos seus rostos o inconformismo, as fantasias e a fúria dos anos 50. Quiet for rehearsal. All right, fellas, let's go. James Dean. Are you kidding me? Nasci no dia 13 de abril de 1924 em Omaha, no Nebraska. A minha mãe era atriz e o meu pai um rico industrial. Tal como a Humphrey Bogart, um dos meus atores preferidos, as minhas raízes sociais eram o oposto da imagem do jovem rebelde que fazia a ronda dos bares e conduzia uma Harley Davidson. O único aspecto negativo da minha infância eram as vezes em que tinha de ir procurar a minha mãe nos bares onde se embriagava. Em todo o resto, correspondi totalmente ao que se esperava da minha boa educação e origens. Até levei este conformismo ao ponto de prosseguir os meus estudos na Academia Militar de Shattuck, na cidade de Faribault, no Minnesota. Foi quando saí desta instituição militar que me desviei do caminho que me tinha sido traçado. Fui então para Nova Iorque, onde tive lições de representação dirigidas por Erin Piscator. O meu carisma foi imediatamente notado pelos profissionais do ramo. No ano seguinte, consegui os meus primeiros papéis nas mais prestigiadas produções teatrais da época. Representei para Maxwell Anderson, Judge Bernard Shaw, Ben Hecht e para Jean Cocteau na peça A Águia de Duas Cabeças. O sucesso começou de imediato a ter um estranho efeito sobre mim e, em vez de fazer uso do meu talento e reputação, preferi desaparecer da circulação e dedicar-me às viagens e ao estudo. Estudar não era comigo, não era esse o meu estilo. Nasci a 8 de fevereiro de 1931 em Marion, Indiana, mas cresci em Los Angeles, para onde a minha família se tinha mudado. Tinha apenas 9 anos quando a minha mãe morreu de cancro, e esse é o tipo de acontecimento que vive para sempre gravado na memória de um rapazinho. Lembro-me de tomar o comboio para ir ter com os pais da minha mãe, acompanhando o caixão.
Quando lá cheguei, eram os meus tios que estavam à minha espera e que, a partir daí, tomaram conta de mim. Apesar do seu amor, que não podia substituir aquele que eu perdera, tornei-me um jovem difícil, focalizado sobre os meus problemas. Esta morte foi ainda mais traumática porque o meu pai abandonou-me, destruindo todas as referências e estabilidade da minha infância. Esqueci-o rapidamente, mas pensei na minha mãe durante toda a minha vida. Na escola, tive lições de teatro e na peça de final do ano representei um texto de Charles Dickens que parecia ter sido escrito para mim. Com essa interpretação, arrecadei o prémio atribuído pelo júri da escola. Concluído o liceu, deixei Indiana para regressar à Califórnia da minha infância, a terra onde o cinema nasceu. Dava-me com pessoas que trabalhavam no ramo e arranjei trabalho como figurante. Mas os grandes papéis teimavam em fugir-me e sentia-me um pouco desiludido com este brilho ilusório do cinema. A minha preferência recaía sobre o teatro, mais precisamente a Broadway, palco do triunfo de uma nova estrela, um indivíduo que eu achava incrível, um certo Marlon Brando. No final do interregno de 2 anos, Marlon Brando regressou ao palco para interpretar o papel de Stanley Kowalski, a neurótica personagem da peça de Tennessee Williams, um elétrico chamado Desejo. Blanche Dubois era interpretada por Jessica Tandy e um antigo ator chamado Elia Kazan dirigia a produção. A peça foi um êxito retumbante. Brando recebeu elogios de todos os quadrantes. O seu estilo de representação naturalista, imbuído de uma poderosa mas contida violência, impressionou os espectadores que julgavam estar a assistir a uma revolução na arte dramática. As notícias acerca da reputação do jovem ator chegaram a Hollywood e Brando recebeu uma oferta para participar na adaptação cinematográfica da peça de Tennessee Williams. Contudo, mais uma vez, Brando não agiu segundo as regras. Concordou em fazer o papel de Kowalski no ecrã, mas primeiro queria passar um ano a aperfeiçoar a sua técnica de representação no Actors Studio, uma decisão que os profissionais do ramo acharam insólita, por pensarem que o jovem ator nada mais tinha para aprender. Na verdade, Brando estava a ser consumido por um medo secreto. Sabia o que tinha feito pelo teatro nova-iorquino e estava apreensivo em ser destruído pela indústria cinematográfica como acontecera tantos antes dele. No entanto, o episódio do Actors Studio acabou por ser extremamente benéfico. Brando mostrou aos patrões dos estúdios que o único patrão da carreira de Marlon Brando seria o próprio Marlon Brando. E além disso, conferiu-lhe um ano inteiro para reforçar a sua cumplicidade com o encenador da Broadway, que viria a oferecer-lhe 3 dos seus maiores papéis no cinema. Foi, na verdade, sob a direção de Elia Kazan, o seu antigo professor, que Brando filmou um elétrico chamado Desejo, em 1951, Viva Zapata, em 1952 e Alô no Cais, em 1954. Entretanto, eu ainda não tinha ganho o preço do meu bilhete de ida para Nova York. Fui chamado para uma audição para um anúncio da Pepsi Cola e escolheram-me para estar no carrossel de uma feira a louvar os méritos da famosa e efervescente bebida. Quando cheguei a Nova York, inscrevi-me no Actors Studio porque estava na moda, mas não aparecia para os workshops, preferindo desfrutar a vida de notívago. As raparigas gostavam de mim e costumava apresentar-me dizendo: chamo-me James Byron Dean. James como James Joyce, Byron como o poeta inglês que foi morrer à Grécia e Dean como eu. Arlene Sachs, a minha primeira namorada, passou-me a sua paixão pelo príncipezinho de Saint-Exupéry. Passava as noites com ela e tocava em clubes de jazz até descobrir os clubes e as salas de cinema de onde cheguei a sair às 5 da manhã depois de ver 3 filmes seguidos. Devo ter visto um elétrico chamado Desejo e o Viva Zapata umas 50 vezes. Já então era devorado pela sombra daquele outro que eu gostava de ter sido, Marlon Brando. Aquilo que me distinguia dos outros era que, num palco ou num estúdio de televisão, eu era incontrolável. Não tinha nada a perder e os meus devaneios e improvisos inspiravam os realizadores e frustravam os meus colegas que ficavam reduzidos a meros adereços da minha representação.
Os críticos não poupavam os elogios e vários colunistas previram que eu seguiria as pisadas de Brando. Hollywood chamava por mim. 7 anos mais tarde, dei comigo na mesma exata situação de Brando. Tive a possibilidade de escolher o meu primeiro filme. A escolha que fiz não foi acidental. Tratava-se do papel de Cal, um filho devastado pela falta de amor do pai, na adaptação dos últimos capítulos da saga familiar de John Steinbeck, A Leste do Paraíso. O realizador era nada mais nada menos que Elia Kazan, o homem que para muitas pessoas fizera Brandon. Pensei que estava a sonhar. Antes de James Dean pensar em tornar-se o novo amor do público americano, criei o outro grande papel, além do de Stanley Kowalski, que iria consolidar definitivamente o meu mito, o papel de Johnny, o rapaz montado na moto de O Selvagem. Produzido em 1953 por Stanley Kramer como parte de uma série de filmes sobre temas sociais, esta película destinava-se em teoria a adultos intelectuais com uma preferência por filmes temáticos. O argumento de John Paxton e a realização de Laszlo Benedek estão mais próximos das obras-primas do filme negro e do western psicológico do que aquela nova vaga de filmes estúpidos e superficiais sobre adolescentes que Hollywood estava a fazer. Johnny, a minha personagem, chega com o seu gangue de motociclistas a uma pequena e tranquila cidade do oeste e apaixona-se pela filha do xerife. A situação degrada-se com a chegada de um gangue rival esfiado por Chino, interpretado por Lee Marvin. A inevitável espiral de violência e intolerância prossegue até à morte de um velho inocente. Johnny é acusado do crime. A cobardia dos grupos, o linchamento e a solidão dos marginalizados socialmente constituem o verdadeiro tema de O Selvagem. Mas foi um filme totalmente diferente que os adolescentes americanos idolatrizaram. Um filme sobre a veneração da velocidade, da rebeldia e da violência adolescente reprimida. Apanhando os autores completamente de surpresa, O Selvagem iniciou a moda dos filmes para adolescentes. A raiva contida do meu olhar e o blusão de cabedal viriam a transformar-se em símbolos desta juventude sem referências. We got this town on a rope. Get to work on these boys. Anybody bring a gun for me? Yeah, here's one. Phone's dead. You better send somebody for the militia. Os estúdios tentaram reproduzir este sucesso, mas eu recusei. E Hollywood odeia o vazio. O rei Brando recusava-se a usar a sua coroa e o meu legado viria a ser dividido por 2 pequenos príncipes. O ar enfadado, o blusão de cabedal, a velocidade e as lutas ao soco passaram para Elvis Presley. O outro pequeno príncipe, aquele que herdou o meu olhar introspectivo e os meus problemas existenciais em 2 filmes extraordinários, foi James Dean. Colhendo os louros da glória na Broadway e na televisão, entrei para a equipa de Elia Kazan, que entretanto se tornara produtor de si próprio. Em Viva Zapata, Brando não conseguiu captar a energia da sua personagem por causa da sua proximidade com Elia Kazan. Parece quase mecânico por comparação com a raiva incandescente de Anthony Quinn, que lhe rouba por completo o protagonismo, objetivo que não seria o pretendido. Did you take the land away from these people? I took what I wanted. Juanita? I took their wives, too. What kind of an animal are you? Mas no set de A Leste do Paraíso, eu não tinha medo de nada e naturalmente copiei a minha personagem da interpretação nervosa e introvertida com que Brando caracterizou o seu Kowalski de um elétrico chamado Desejo. O rapaz que James Dean interpreta neste filme era ele próprio, afirmou Elia Kazan. Era um rapaz esperto e com esta simples frase lançou a primeira pedra sobre a qual seria erigido o meu mito. Vivia-se uma época de retorno aos anos do cinema mudo, ao tempo em que os produtores inventavam biografias para as suas estrelas, biografias adaptadas aos papéis que representavam, para eliminar a distância entre a ficção do ecrã e a realidade da vida junto das mentes ingênuas dos espectadores. Brando era demasiado lúcido e cínico para cair na armadilha. Quanto a mim, que era exatamente o oposto, ainda antes de aparecer perante a câmara de Kazan, já me tomava por James Dean, o clone número 1 de Brando.
Aquilo que acrescenta a essa imagem foi a tremenda intensidade que a câmara revela. E foi esta faceta que determinaria o meu próximo filme, Fúria de Viver. Graças a Nicholas Ray, consegui finalmente sair da sombra opressiva de Marlon Brando. Pelo menos, foi isso que pensei. Moment and a rare one, and I'm certainly indebted. Thank you. Elizabeth Taylor. Have you ever been collared and dragged out into the street and thrashed by a naked woman? Marlon Brando. I swear I'll do! Reflections in a Golden Eye. A story that shows you what people do to each other in the name of love. Em 1967, em Reflexos num Olho Dourado, de John Huston, Brando teve a mais completa e subtil composição da sua carreira. No papel de um oficial solista atormentado por tendências homossexuais reprimidas. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Mas aquilo que viria a caracterizar a carreira de Brando eram as suas acérrimas posições antirrepublicanas. Empenhou-se na defesa de várias causas, tendo algumas delas sido retratadas no cinema. Longe da Câmara, Brando abraçou a causa dos chefes índios que foram perseguidos pelo FBI. Imprevisível, cínico, profundamente emotivo e brilhante, Marlon Brando nunca levou a sério a sua carreira. Em janeiro de 1979, a revista Playboy publicou uma das raras entrevistas dadas pelo ídolo dos anos 50. Nela, Brando revela aquilo que parece ser a chave da sua carreira. O ator é um gigantesco impostor. Toda a gente representa. Passamos a vida a representar. A única diferença é que os atores profissionais conhecem alguns truques e são pagos para o fazer. Que pensaria Brando de James Dean, o seu jovem colega e fã número 1? O que é que acham? James Dean tirou o maior proveito possível das cartas que o destino lhe deu até ao seu acidente. Embora, se pensarmos nisso, foi provavelmente esta morte prematura que o catapultou para o reino do mito. Graças a Nicholas Ray, no set de Fúria de Viver, James Dean conseguiu fugir à imagem submissa que ele próprio forjara durante os seus anos de aprendizagem em Nova York e que explorou largamente em A Leste do Paraíso. Foi a primeira vez na história do cinema que um rapaz de 24 anos com apenas um filme feito se tornou co-realizador. Grande logro. Em Fúria de Viver, através dos seus olhos e da sua linguagem corporal, James Dean parece redefinir o espaço, sem se preocupar com o enquadramento escolhido pelo realizador. A câmara de Nicholas Ray é frequentemente obrigada a manter um plano médio para não perder nenhum dos movimentos do seu ator nem da sua fragilidade. You better give me something fast. Jimmy, you're very young. A foolish decision now could wreck your whole life. In 10 years, you'll never know this even happened. Dad, answer her. Contrariamente a tantos filmes de adolescentes na mesma época, Fúria de Viver conseguiu sobreviver ao teste do tempo, devido à natureza séria do estudo social e psicológico subjacente. Nicholas Ray e o seu argumentista passaram muitas semanas a entrevistar jovens em dificuldades, bem como polícias especialistas em delinquência juvenil e conhecidos criminologistas. You know what kind of drunken brawls those parties turn into? It's no place for kids. A minute ago you said you didn't care if he drinks.
He said a little drink. You're tearing me apart! What? You say one thing, he says another, and everybody changes back again! Tal como eu, em Um Elétrico Chamado Desejo, James Dean não poderia ter desejado melhor material para criar o seu próprio mito. A 30 de setembro de 1955, alguns dias depois de acabar de filmar O Gigante, sob a direção de George Stevens, estava ao volante do meu Porsche Spyder 550, a caminho de uma prova de automobilismo, onde deveria participar. O destino escolheu para mim um outro caminho, o da imortalidade. Num cruzamento entre duas vias rápidas a sul de São Francisco, choquei com o carro de um estudante que, segundo se disse, acabara de assistir a um dos meus filmes. Fiquei com a coluna fraturada e acabei por sucumbir aos ferimentos. Em poucos dias, o destroço do Porsche tornou-se objeto de veneração. People say racing is dangerous, but I'll take my chances on the track any day than on a highway. Well, Gig, I think I'd better take off. Do you have any special advice for the young people who drive? Take it easy driving. The life you might save might be mine. You know? O Gigante não era um grande filme. No entanto, a simpática e levemente académica saga texana obteve um enorme êxito junto do público, graças à fama póstuma que surgiu à minha volta. Tinha finalmente partido em busca da rosa do príncipezinho, enquanto Marlon Brando ficava entre os vivos. E ainda não sei qual de nós viveu a vida que realmente queria viver. O papel seguinte de James Dean teria sido de Billy the Kid em Left-Handed Gun, um western realizado por Arthur Penn. O ator, contratado à última da hora para substituir o ídolo morto, foi Paul Newman, que imitou James Dean a imitar Brando. 5 anos depois, o western sublime e desta vez verdadeiro que Brando dirigiu em 1961 foi um ajuste de contas. Stanley Kubrick, recém-saído da aventura de realizar Spartacus, trabalhava na pré-produção. De sobreaviso pelas suas duas experiências com Kirk Douglas, que acumulava a dupla função de produtor e ator principal. Kubrick chegou ao set de 5 anos depois com uma forte apreensão. O produtor do filme era o próprio Marlon Brando. Um simples e ligeiramente cínico comentário foi o que bastou para incendiar os ânimos. Kubrick terá perguntado ao ator-produtor: qual é o principal objetivo deste filme? E Brando respondeu: recuperar os $300 mil que investi nele. Kubrick saiu de cena para nunca chegar a realizar um western e durante 20 anos evitou qualquer ator que tivesse um live de fama. Sem hesitar, Brando ocupou a cadeira do realizador. Este western era o seu filho. Cinco anos depois, foi um absoluto fracasso e Brando nunca mais voltou para trás das câmaras. Marlon Brando e James Dean impuseram-se como lendas através de 2 filmes, sem se acomodarem ao molde que Hollywood preparara para eles. Transformaram as suas próprias dúvidas num olhar desencantado sobre o modo de vida americano. Devido ao seu desdém pelas convenções e à sua visão irónica e lúcida, permaneceram modelos intocáveis para todos os adolescentes. James Dean e Marlon Brando possuíam aquela incandescente e frágil vibração que o público sempre procurou. Versão portuguesa, via satélite.